Hello! Olá, pessoal! Tô aqui tentando aceitar a Débora para entrar para que a gente possa começar a nossa live. Não, Bruno, ela me pediu para que eu começasse para convidar ela por aqui, porque eu vou salvar a live, aí ela achou melhor começar por aqui. E aí vem ela. Que saudade de tu, mulher! Não é? Eu também. Quanto tempo E que a aí gente já não tem um se viu pessoal bom pessoalmente. hoje, né? Quanto tempo que a gente não se viu pessoalmente. Acho que o último encontro da gente foi nas Sábias, né? Uhum, isso mesmo. Foi, faz muito tempo. E aí, tá animada pra hoje? Sim, com certeza. Eu E aí, pessoal, recebi, todo mundo tá bem também? Tá com boas expectativas por essa palestra, para essa live? eu recebi muitas perguntas hoje. Aí eu disse ao pessoal que a gente ia deixar um tempinho para responder no final. Porque não dá para, assim, talvez tudo que a gente diga já seja resposta para algumas pessoas. Mas vamos começar para a gente não perder tempo, né? E assim, como você sabe, e acho que todo mundo que vai, as pessoas vão entrando aos poucos e a gente vai se respondendo no final, né? Como você disse. Mas Uhum. voltando assim, para a questão da ansiedade, por que a gente decidiu fazer essa live, né? Sobre ansiedade e estresse? Uma outra que eu tinha feito tinha sido ansiedade e depressão. Aí as pessoas ficaram pedindo para fazer outras, tal. Eu disse, não, então vou fazer com uma psicóloga, amiga minha, para que a gente possa dar dicas, né, a essas pessoas e ajudar. A intenção final é essa. Mas assim, acho que não é novidade para ninguém que ansiedade e depressão tem sido o mal do século, né? Vamos dizer assim que tem sido chamado. E durante a pandemia eu recebi muitos pacientes buscando ajuda para isso, acreditando que a questão da pandemia era a raiz da sua ansiedade ou da sua depressão. E a gente sabe que no fundo isso foi só um gatilho, né? Porque se você não consegue ficar em casa em quietude, isso já é um sintoma. E se você não consegue conviver bem com as pessoas que estão na sua casa e você teve que fazer essa pausa forçada, e aí você acaba tendo conflito com isso, isso já é um sintoma. Muitos casais também começaram a procurar porque começaram a se divorciar. Passaram a conviver, pronto, começaram a então entrar nesse processo mais de divórcio. E foi aí que eu decidi, né, pensando muito sobre isso, eu disse, não, a raiz da ansiedade, quando você faz a escuta com o paciente, ela não vem disso. Às vezes as pessoas elas estão vindo de uma vida já estressante, porque esse século estimula muito ao fazer, a competitividade, a comparação, as nossas redes sociais estão aí para provar isso. Tem gente que se deprecia demais vendo a rede social de outra pessoa, se compara demais e aí começa a se empurrar para dentro, cada vez mais se sentindo pior. E a gente vê que isso vai sufocando a alma das pessoas. E eu escutei uma frase de uma psicóloga essa semana que gostei muito. Ela disse assim: a angústia é a febre da alma. E, de fato, as pessoas acham, elas vêm buscar o psicólogo normalmente porque os sintomas físicos já estão emergindo muito. Mas aí a gente às vezes vai faz uma mediação com o psiquiatra para até para dar uma acalmada naquela pessoa, muitas vezes para ela poder responder bem à terapia. Mas o questionamento maior tem que ser assim: por que entrou em desequilíbrio? Né? E não assim, porque eu estou sentindo, mas porque eu entrei nesse desequilíbrio. É A isso que tem causa, que ser né? a causa disso. E aí vem inúmeros fatores. Esses fatores eu vou deixar você falar mais, que a gente já combinou.
Mas antes eu queria dar um pouco uma explicaçãozinha sobre, que eu achei muito interessante, também o paciente saber, a pessoa saber o que está acontecendo com ela, porque às vezes ela vem tão assustada com os sintomas físicos que ela está sentindo, que quando você explica toda a questão biológica que está acontecendo com ela, e você também explicar que muitas vezes aquilo é só um pensamento, não é você como um todo, você não precisa ficar com esse pensamento para você, Com mas às vezes certeza. a pessoa, mas às vezes a pessoa não consegue nem fazer essa disparidade, deixar o que é só um pensamento, porque ela já está tão entulhada de situações que ela não consegue criticar esses pensamentos. E E uma coisa, aí, Débora, eu percebi também nas respostas, né, que o pessoal mandou via Instagram, na enquete, que a maioria das causas que essas pessoas apontavam da ansiedade delas era sempre externa, né? Como você falou. Ela era sempre uma pessoa ou uma situação ou algo que acontecia na vida dela. Nunca era tipo assim, eu me deixei me perturbar por essa onda de ansiedade. Não. Era sempre uma causa externa que fazia com que ela se mobilizasse e ficasse dessa forma, né? exatamente. E como eu disse, né, como esse século ele estimula muito que você esteja sempre buscando, 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 então você vai estar sempre fora da sua essência, sempre distante daquilo que você é, né, enquanto a essência mesmo. E aí foi quando eu estava lendo esse livro aqui, que a princípio eu comprei até a você mesmo. Ó, Uhum. gente, eu até indico ele depois, eu posso passar o nome. Mindfulness é uma técnica psicológica de atenção plena. Então, esse livro, ele vem trazer para você 8 semanas, né, de meditação, é um treinamento que você pode fazer e isso vai produzir mais uma vida mais serena. A proposta do livro diz assim, é um plano simples e revolucionário para iluminar sua mente e trazer serenidade para a sua vida. A Amanda vai falar mais para frente como funciona mais essa questão da meditação e de algumas técnicas, mas eu Uhum. queria falar um pouquinho dele, porque eu lendo, né, eu li ele e eu achei super interessante quando ele trouxe aqui a neurofisiologia do estresse. E assim, tudo que acontece com o nosso corpo quando você está tendo uma crise de ansiedade ou um estresse crônico, e eu fiquei pensando, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês saberem o que acontece com vocês quando essas coisas estão acontecendo, quando você está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, e deixar assim, só abrir um parênteses, que às vezes as pessoas acham que a crise de ansiedade é porque a pessoa está preocupada com alguma coisa do futuro. E muitas vezes não necessariamente é, ela só está estressada demais com coisas que estão acontecendo no presente. E aí ela desencadeou a crise de ansiedade, né? É verdade. Aí o livro ele traz um relato super interessante do que acontece com o nosso corpo quando a gente está tendo essas crises. Então, como o nosso corpo se prepara de forma brusca para lutar e fugir, aí ele traz uma situação de um perigo real aqui. Só que na vida cotidiana da gente, às vezes não necessariamente vai ser esse perigo que ele traz. Vai ser um conflito que você esteja vivenciando, porque a sociedade cobra muitas respostas das pessoas, ou seja, porque você está em um relacionamento conturbado, ou porque você convive com pessoas que estão trazendo isso para você, seu trabalho é ruim, em situações. Mas vamos entender, assim, só o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem a crise. E aí ele diz assim, ó, imagine que você está na floresta caçando ou coletando alimentos e houve um rosnado baixo indicando haver um urso atrás de uma pedra. O vento está soprando na sua direção, de modo que o urso ainda não farejou. O que acontece agora? Aí ele diz assim: você não precisa pensar a respeito deles. O que acontece agora é praticamente automático. Aí ele diz assim: uma questão de segundos, o seu sistema nervoso simpático entra em atividade. As suas amígdalas, que são parte dos seus cérebros conectadas entre tantas coisas com reações de medo, entram em ação. E uma sucessão de neurotransmissores como adrenalina, noradrenalina e cortisol inundam o seu sistema instantaneamente. Todo o seu sistema, corpo e mente, entra no modo lutar, fugir, paralisar. Né? Para quem não sabe, neurotransmissores são substâncias químicas que o nosso próprio corpo produz. E aí ele diz assim, seus músculos se contraem e você prende a respiração. Por isso que quem tem tendo crise de ansiedade fica, né, procurando o ar.
para impedindo que você alerte o uso da sua presença. A injeção de adrenalina das glândulas logo acima dos rins faz com que sua frequência cardíaca e sua pressão arterial subam velozmente, bombeando o seu sangue aos seus grandes grupos musculares, no intuito de deixá-lo pronto para lutar ou fugir. Você para de digerir, não é interessante desperdiçar energia com a digestão quando o urso está atrás daquela pedra perto de você. Os circuitos neurais não essenciais param de funcionar. Você não precisa se lembrar da fórmula exata do Teorema de Pitágoras quando há um urso atrás da pedra. Tudo que você precisa lembrar é de suas funções cerebrais básicas, ou seja, lutar e correr. Por quê? É tanto que quem está tendo a crise diz assim, o pensamento é totalmente irracional, mas eu não consigo parar na hora, né, de pensar naquilo. Exatamente, porque como o seu corpo se prepara para um perigo real, então não é interessante que você pense, não é muito, isso é muito massa, velho. Aí, Até porque a mente, ela não sabe a distinção entre o real e o imaginário, né? Então, independente, vai ocorrer a mesma reação física vai ocorrer, independente se aquilo é real ou não. Aquilo está acontecendo dentro do seu corpo é real. A isso. consequência é real. Aí ele diz, né, o cortisol também, que é um anti-inflamatório excelente, ele sobe, que é o hormônio do estresse, e você é inundado por toda a pressão que o estresse traz, né? Aí ele diz aqui, passado isso, você conseguiu fugir desse momento, ou se não lhe viu, você conseguiu fugir. Então agora é acionado o seu sistema parasimpático, e ele assume o total controle, né? E aí ele diz aqui, você então chega perto do seu acampamento, senta com a família, e os amigos ali comendo, e você está se sentindo seguro, você começa a se acalmar, que é exatamente quando a crise de pânico, ela dura entre, no máximo, o pico, 20 minutos, então depois desse sofrimento todo que a gente acabou de contar, então vem o sistema parasimpático para trazer o equilíbrio. E aí ele diz, a vasopressina ajuda a regular sua frequência cardíaca, sua pressão arterial, a ocitocina é liberada, o que favorece a sensação de intimidade e bem-estar social. Então, o que é que a gente viu aqui? Tem mais coisa falando sobre isso, mas para a gente se estender mais na questão que você vai falar, que é das dicas, né? Então, o que é que a gente pode identificar? Que o nosso corpo, ele sofre quando a gente está num estado de estresse. Aqui ele trouxe um perigo real, que foi de um urso, e muitas vezes não diminuindo a pressão psicológica de cada um e nem o sentimento de cada um. Mas às vezes você está preocupado, por exemplo, com a questão financeira sua do futuro. É que eu conversei isso com uma pessoa essa semana. Ela disse, não, mas é porque eu preciso dessa certeza da minha estabilidade financeira. Aí ela tá vivendo tanto o futuro, vivendo tanto lá no futuro, sendo que ela tá aqui, que ela tá perdendo esse presente todo do hoje, e o corpo dela tá nesse sofrimento porque ela não consegue, ela não vai chegar. O hoje é hoje, não tem como a gente antecipar para chegar lá, logo lá e saber se você vai estar estável financeiramente ou não. E ela disse, pronto, até você conseguir isso, então, minha filha, seu presente ele vai ser totalmente perdido, né? Porque você está nesse sofrimento. Então, aí ela começou a dizer, olha, eu tô tendo dor de barriga, dor de cabeça, dor muscular. Então, ou seja, tudo isso que eu acabei de ler acontece com uma pessoa, sendo que o perigo que ela está vivenciando nesse momento não é real como isso, mas o corpo dela está em sofrimento. Então, a alma sufocada com essas preocupações, ela dá um sintoma, porque acredita assim que o nosso corpo ele serve como esse guia divino, né, para trazer para você isso, dizer assim, olha, alguma coisa não está bem. E aonde não estar bem no seu corpo é o que vai fazer total sentido com o seu padrão mental. Passado isso, já explicado, eu queria que você, Amanda, agora trouxesse respostas, por exemplo, para pessoas dizendo mais assim, eu sei que você não vai ter todas as respostas, mas a gente pode ajudar. Sim. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas que me procuram, o que é que elas estão vivenciando? Eu queria que você falasse como lidar com essa ansiedade e esse estresse. Por exemplo, frente às situações do presente, que muitas vezes a gente não tem controle, como lidar com isso. Frente às preocupações do futuro, que é coisas também que a gente às vezes precisa resolver no futuro e às vezes não consegue se resolver aqui porque está lá. E também frente ao passado. E depois você falasse sobre também uma outra coisa que vem muito paciente com isso, que são as cobranças sociais.
que é o que produzem muita ansiedade nas pessoas, tristeza, depressão, porque às vezes a sociedade dita padrões de para você, às vezes não, sempre, né? Ela tá ditando padrões para você viver. Você tem que casar de tal ano até tal ano, você tem que ter filho, depois casar. Se você tá namorando, quando é que vai ser o noivado? Ah, pronto, uma amiga minha veio aqui em casa pegar uma encomenda ontem. Aí quando ela me viu, ela já fez assim, mulher, cadê teu filho? Então, porque eu casei, porque eu já tô casada há um tempo, cadê o meu bebê? Né? E aí ela, ou seja, assim, a sociedade vai estar sempre colocando isso. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente nunca vai parar, eles sempre vão exigir da gente, né? Essa Uhum. busca. E isso vai fazer com que muitas vezes a gente esteja se sufocando por isso. Ah, terminou a graduação, tem que fazer uma especialização, tem que fazer um mestrado, um doutorado. Tudo isso é lícito, mas às vezes não é prioridade. Aí fala um pouquinho sobre. Certo. Então, dando continuidade, né, ao que tudo que Débora falou, assim, é mais uma continuidade mesmo para a gente entrar nesses assuntos, né? Eu creio que é isso mesmo que você falou. A sociedade, ela está muito visando o futuro, né? É sempre as necessidades urgentes do que vai acontecer ainda, e a gente está sempre nessa de olhar e perder a conexão com o agora, com o corpo. O corpo, como você bem falou, é onde está todo o acervo mental de todas as nossas emoções, e é por isso que ele dá sintomas. Muita gente tem alergia, né? Muita gente tem dor nas costas, tem uma série de sintomas que mostram, olha, isso está errado. Será que tu não está assumindo tanto peso, tanta carga, né? Só que a gente está tão acostumado a viver uma sociedade assim que cobra da gente desenfreadamente, que a gente cumpra metas, né? Que a gente estabeleça critérios e que atinja esses critérios, porque a gente estabeleceu isso antes, então é mais uma questão que está dentro da gente, que a gente já internalizou, não é algo só da sociedade, a gente acabou internalizando isso, e o poder que a gente dá a isso é a quantidade, vamos dizer assim, ou a intensidade da ansiedade que a gente vai sentir, né? Então, tem três fatores que eu até anotei aqui no brainstorm mental, que eu anotei aqui alguns pontos para me nortear, porque eu não falo de tudo. Então, a sociedade do futuro é mais rápida. A gente percebe que hoje em dia, até passar uma história, você passa assim, rápido, né? A gente não pensa, não sente, não respira. A gente tá sempre, as coisas nos levam, mas a gente não consegue guiar essas coisas, né? E daí vem a ansiedade. É um foco na imagem, na aparência, na perfeição. Você tem que ser perfeito. Então, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou ser suficientemente bom naquilo que eu me prestei a fazer ou em tal compromisso? Por exemplo, a gente vai fazer essa live, está fazendo essa live hoje. Mas se antes eu colocar um peso nessa questão e dissesse, meu Deus, será que eu sou capaz? Será que eu posso? Ai, e duvidar cada vez mais de mim, colocar um limite, um lugar de perfeição que eu devo atingir e fazer com que isso me cobre, me pese em cima de mim, maior ansiedade eu poderia criar em cima desse momento, né? Ou até se você se comparar com, por exemplo, outras pessoas que estão no seu Instagram que fazem. Aí é que Uhum. você coloca para baixo mesmo. Isso, Porque a a gente nunca comparação. se compara pro bom. É sempre pro ruim. Já prestou atenção? É isso mesmo. E nisso, tal que tu falasse, a comparação e tá também o controle. Porque a gente quer ter controle sobre tudo, né? Por conta desse hábito. Porque eu acho que a mente da gente ela é alimentada por hábitos. Né? Então, se a gente muda hábitos também, a gente também começa a educar essa mente a pensar de uma forma diferente, a pensar de uma forma que possa respeitar mesmo a si, né? Depois eu vou falar de algumas dicas assim que a gente pode estar utilizando e pode ajudar a gente na prática, né? Então, assim, eu até falei há alguns dias nos stories que a gente falta viver esse tempo individual também. Será que as coisas não podem ser um pouco mais no meu tempo? Será que eu senti, eu saboreei o gosto de cada coisa, sabe? Será que o objetivo que eu coloquei vem do meu coração ou porque é para eu atingir
uma expectativa de outra pessoa, né? Então, são todas essas questões, assim, que acontecem na vida da gente. Então, uma das coisas que eu queria enfatizar, inclusive ela faz parte das dicas, né, que a gente pode estar utilizando, é o seguinte. Há um tempo atrás, eu tinha bastante ansiedade no sentido de que, quando eu acordava, primeira coisa, eu abri os olhos, vi um filme de tudo que eu tinha que fazer naquele dia. Eita, eu vou ensinar, vou fazer isso, e depois aquilo, e depois tem que fazer isso. Aí começa a dar aquela pressão, sabe? O coração, tum, 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 tum. E você, meu Deus, aí você já não dormia mais, você já ficava pensando assim no que ia fazer, e fora que mexia até nos processos digestivos, que era direto do banheiro. Que isso É acontece. uma, Vai um pouco. isso é uma causa, isso é uma causa não, isso é um sintoma muito recorrente nas pessoas, elas sempre dizem, né? A primeira coisa. Demais, até porque a questão, vamos dizer, da diarreia é isso, né? Você não ter o tempo digestivo necessário e colocar tudo para fora porque você está muito intenso, está muito rápido no processo. Então, até o seu próprio corpo, ele vai fazer aquela função de uma forma rápida e que não vai ajudar você, né? Então, aí eu continuava nisso e aquela coisa, aí eu disse, pera. Se eu estou vendo que as coisas não estão indo por um caminho bom, e eu tenho todo o conhecimento, né, psicossomático, Não, o conhecimento pior é isso, é porque você psicológico, sabe o que está acontecendo com você. então eu vi, aí eu disse assim, pera aí, para tudo. Inclusive, vocês podem até utilizar isso. Eu respirava, na cama mesmo, deitada assim, respirava, eu dizia, peraí, uma coisa de cada vez. Porque se a gente separa aquilo que a gente quer fazer em etapas, então a ansiedade deixa de ser um monstro e passa a ser uma coisinha pequena. Então você vai uma coisa de cada vez. E com esse mantra, uma coisa de cada vez, eu fui modificando bastante a minha reação em relação a todos os compromissos que eu tinha. Inclusive, comentaram assim, que teve uma pessoa que comentou que tinha ansiedade quando tem muitas coisas para fazer, ou ver coisas que está para fazer, né? Assim, compromissos, que não necessariamente são compromissos ruins, mas às vezes as coisas que a gente faz é muito empolgante, é muito gostoso, né? Só que a gente vive aquilo na tamanha intensidade que às vezes perde o norte, né? Então, esse um dia de cada vez, um momento de cada vez, até porque a gente não respira intermitentemente, a gente respira, inspira, expira, né? Então, assim, a gente tem que estar ligado nesse processo de experienciar o tempo individual de cada coisa. Então, isso também está ligado, a ansiedade vai estar ligada à cobrança social. Inevitavelmente, desde a hora que a gente nasceu, a gente é cobrado para ser alguém, né? Até os nossos próprios pais, eles educam a gente de uma forma que, pensando no bem, claro, né? Da forma que cada um tem, sua mente de dar o melhor para o seu filho, criado o filho de uma forma que ele queira que o filho seja algo que isso, de alguma forma, vai ser o melhor para a vida dele futuramente, né? Então, desde quando a gente nasceu, a gente nasceu para ser, né? A gente não já é, a gente nasceu para ser, de acordo com a nossa sociedade, né? Então, a cobrança por isso, e ao mesmo tempo, a cobrança ela é só um sintoma do medo de fracassar. Porque quem não tem medo de errar, né? Isso vem de antes, né? Vem de antes, assim. Por que a gente tem medo de fracassar? Porque antes, desde a nossa infância, né, a gente sempre vem, não, faça isso direito. Ou então tem comparações, seu amiguinho fez melhor, seu irmão é muito melhor nisso em relação a você. Então, para não perder amor dos pais, né? Para não perder, assim, ser bem visto, ser amado, ser aceito. Então, a gente tem medo de fracassar. Isso. A gente tem medo de fracassar. E tendo medo de fracassar, ó a cobrança que vem em cima da gente, né? Então, é bem por aí. E essa cobrança, como eu já falei, é algo internalizado. Não é algo mais de fora. A gente não tem também que só culpar a sociedade. Mas a gente adquiriu e a gente guardou isso, né? Então, se a gente guardou isso, a gente também tem que fazer medidas, tomar medidas
que faça com que a gente ressignifique isso que a gente internalizou, né? Essa cobrança social. Peraí, até que ponto eu tenho que ser responsável e até que ponto tem algo demais que está atrapalhando minha vida? No caso, é a ansiedade. E quando eu estou falando aqui, eu estou falando de causa, certo? Porque eu percebo também nos meus atendimentos que é o seguinte, que as pessoas vêm com a pressa de que algo seja solucionado na vida delas de uma forma externa e de uma forma assim. Mas não é assim que acontece. É um trabalho diário, é uma insistência, uma persistência. E uma persistência com nós, conosco mesmo. Né? Porque a gente sabe, o terapeuta... Eu sempre digo aos meus, só te cortando, sempre digo aos meus pacientes, tenha paciência com você mesmo, confie no processo, né? Isso. Porque para você adquirir muitas vezes a doença, levou tempo, o seu corpo lutou contra isso. Ele não pegou assim. Então agora vamos ter paciência para, tipo, fazer o detox, né? Isso, detox. Isso mesmo. Então, eu não me lembro onde eu me parei, que é tanta informação na minha Você cabeça. estava dizendo que os pacientes queriam um resultado instantâneo quando iam Sim, para sim, você. sim. Isso mesmo. Então, eles acreditam muitas vezes que é mudando algo externo que vai solucionar a ansiedade dele. Mas não é bem assim. A gente, terapeuta, sabe que a gente media, a gente facilita, a gente aponta questões, né? Mas a pessoa que está lá, que vai dormir com ela mesma, que vai enfrentar aquilo quando bater, por mais que ela tome remédios, tudo, é ela, né? E a gente sabe que o remédio ele vai facilitar, ele vai ajudar ela nesse processo, mas ele não vai curar, ele não é a cura, certo? Porque quando a gente fala em cura, a gente fala em causa. Então, tudo tem que entrar nessa causa para poder fazer algo mudar a longo prazo, né? E nisso, como eu falei, é a questão da cobrança, a personalização, a interiorização disso e a importância que a gente dá. Quanto mais importância a gente dá ao que a gente escuta, ao que a gente acredita, aos nossos valores, mais aquilo vai ser imponente na nossa vida. Então, mais aquilo vai ter um critério. Então, aquilo que você está dando importância é algo que está te pressionando ou aquilo que você dá importância é algo que te faz sentir leve? Né? Então, a gente tem a chave. A cultura hoje do corpo perfeito, por exemplo. As mulheres, elas veem tanto, elas veem, elas se comparam, elas se depreciam que, de uma forma que, como você acabou de falar agora, ou mulheres que não casaram ainda, né? E estão preocupadas com a idade. Meu Deus, é uma questão que traz um sofrimento, mas assim... Traz o sofrimento à sua idade porque você não casou ou porque a sociedade diz que você tem que casar antes dos 30? Uhum. Porque justamente a gente tá longe de nós mesmos, né? A gente nem para sentir. Isso faz sentido para mim? Eu quero casar? Né? Faz sentido? Não, a gente vai no embalo, no piloto automático, assim, né? Eu comparo com um carro, a gente tá dentro do carro, mas quem acelera ou quem vai devagar é a gente que tá dirigindo, é a gente que pegou a chave, ligou e a gente que vai direcionar, se vai rápido ou se vai mais lento, dependendo de como tá a situação na pista e de como a gente quer ir, né? Aonde a gente quer chegar. Só que tem gente que acha que o carro anda sozinho, sabe? E que a gente não tá fazendo nada dentro do carro. Então, aí é que a gente percebe que a gente tem a chave, a gente tem nossas escolhas. As circunstâncias, elas são multipotenciais, vamos dizer, fatoriais. Mas a gente tem a chave de, pelo menos, reorganizar como tudo isso vai abalar ou vai ter intensidade na nossa vida, né? Então, daí, eu passaria para as dicas, né, que a gente poderia utilizar para ajudar nesse processo de ansiedade. E a dica número 1 é respirar, né? A gente respira, eu sei que a gente respira, mas a gente respira prestando atenção na nossa respiração. Não, porque... e às vezes tem gente que diz assim, mulher, eu tô tão sem tempo que eu não tô com condição de respirar. Eu já escutei isso. Meu Deus.
Se você não respirasse, não estava nem vivo. E a gente só para pensar nisso quando se a gente parar de respirar, né? Quantas pessoas que eu acho que tiveram nessa pandemia, assim, que passaram pela UTI, tudo com problema de respiração e viram quanto era importante, né, a respiração. E quando a gente fala de respiração, eu sei que parece ser batido. Ah, respirar, oh, meu Deus. Hum. Não, mas a respiração é, como um sinal de vida que existe na gente. Porque o principal é a vida. Se a gente não tiver a vida, se a gente morrer hoje, de nada adianta nossos projetos, de nada adianta o que a gente faz, de nada adianta com quem a gente está. Então, primeiramente, respiração, por quê? A respiração faz a gente lembrar da vida, de que estamos vivos, que temos um propósito aqui, que podemos ir a qualquer momento. Certo? Então, a respiração é A gente essencial. acaba se acalmando porque vai oxigenar o nosso cérebro mais. Então, a gente começa a estimular áreas do nosso cérebro que tem a ver com tomada de decisão, né? Questões assim que vai fazer você entrar no equilíbrio e você ver, não, calma, né? Não é dessa forma. E realmente as pessoas dizem, ah, eu não aguento mais respirar, mas 3 vezes ao dia você parar para fazer essa respiração profunda e produzir o auto-relaxamento vai fazer com que esse seu corpo que perdeu o equilíbrio, a forma de controlar, porque às vezes acontece, a gente acabou de falar da neurofisiologia do estresse, então se eu recebo toda essa descarga, o meu cérebro ele pode entrar num ciclo vicioso e eu ficar sentindo isso várias vezes ao dia. Então, Uhum. essa respiração vai me ajudar nesse auto-relaxamento a acalmar um pouquinho. Sair um pouquinho Uhum. do ciclo, né? Isso. Inclusive nessa respiração, você pode, não é respirar, pronto, respirei, acabou, se é igual a meditação, que é outra técnica. Ah, meditei, pronto, como se fosse Difícil, né, assim. Amanda? Hã? E difícil, não é tão fácil meditar. Não, não, porque assim, não é algo que é como tipo assim, já respondi os e-mails, pronto. Tá entendendo? Não é algo É. nesse sentido. É um tempo para você, né? Você é a essência. Então, quando eu penso na respiração também, uma dica é você, quando você for inspirar, você inspirar a paz, inspirar que eu tenha calma. Eu inspiro e determino que eu tenha calma, eu determino que eu tenha tranquilidade, serenidade e expira aquilo que está consumindo sua energia. Coloca para fora no nível simbólico, mas que vai ajudar bastante também. Então, eu inspiro paz, eu sou a paz. Agora tem que vestir. Se você só ficar, eu sou a paz, eu sou a paz, eu sou a paz, não dá em nada. Você tem que vestir. Eu sou a paz. O poder do eu sou é muito forte, né? A gente já sabe, o verbo é vida, né? Então, o verbo é criação, o verbo é vida. Então, a partir do momento que você se determina com convicção, eu sou a paz, e quando você expira, não, isso não tem importância, isso fica ali. Eu vou dar conta, eu lido, mas eu não engulo, sabe? As questões, as situações, eu lido, eu não engulo. E daí a gente gira uma chavinha que é o seguinte, que é assim, a gente está acostumado a ser pequenininho e ver as coisas maior do que a gente. Então as coisas estão lá em cima e a gente bem pequenininho. Ai, meu Deus, tem que fazer isso e aquilo. Ai, ai. Só que quando a gente vai respirar, a gente vai pensar o quê? As coisas estão embaixo, então eu assumo o meu lugar, eu estou aqui e olho de cima para baixo, e não de baixo para cima. As coisas não É. são maiores do que eu. Eu Você não dá, nasci você assim. dá, você dá ordem ao seu pensamento também. Porque Uhum. assim, às vezes o paciente vai, a pessoa vai parar para meditar. Ela não, a nossa sociedade é mais ocidental, ela não tem esse hábito. Então é É. algo que você só vai aperfeiçoar por meio da repetição. Faz um dia, faz outro dia, faz outro dia. Então, Uhum. quando você parar para fazer isso que você está dizendo, é importante dizer isso, vai vir milhões de pensamentos, porque é assim que está ultimamente. E aí você não julga eles, você é como se você estivesse se vendo de fora. Não resiste a Isso. eles e retorna para isso que a Amanda está falando. Retorna a Uhum. sua atenção de novo, sem julgamento e sem pressão. Eita, me desconcentrei. Como é que eu vou fazer para voltar agora? Já era. Não. Olha, me desconcentrei. Então, eu vou voltar para o meu exercício de respiração profunda e Isso. volto de onde você parou tranquilamente.
Uhum. Eu sei que muitas pessoas olham assim e dizem, ah, não, é fácil para você, mas se você vivesse na minha pele, né? Mas assim, eu sei que tem muito disso, mas todos nós, não é porque a gente é psicólogo que a gente não tem nossos desafios, né? Que nós não temos situações desafiantes e que a gente tem que estar usando esse conhecimento, porque o conhecimento não é só para a gente passar, ah, interessante. Não, é para usar. É como eu vi um dia, um rapaz estava falando numa palestra que ele disse assim: seus livros, o conhecimento que você sabe, não é nada. A partir do momento que você utiliza na sua vida, ele se transforma em sabedoria. Então é isso que vale. Que pensamento! Não é? É um insight muito bacana. Então, assim, é como você falou, muito massa com o que você falou. É observar os pensamentos, que eles são só pensamentos. Então, como a gente É, vai lidar? Pera, eu vou organizar. Se sinta como se você fosse o patrão da coisa, sabe? Você não tem que lutar contra as coisas. Você, pera, eu vou isso. pegar isso e lido com isso. Primeiro, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar isso e isso. Ah, não, não sei o que, não sei o que. Aí a mente tá começando, né? Não, mas isso é importante. Calma, tá tudo bem, pera, pera. Aí você começa a escutar o silêncio, você começa a respirar isso. Tá vendo? Isso, ó, noias. A gente cria noias na nossa cabeça, né? Que a gente que decide se alimenta ou não. Até onde a gente. Porque se a gente deixar uma noia da nossa cabeça e ir, a gente vai longe, não é verdade? É. Daqui a pouco já morreu alguém, a gente vai morrer, porque se a gente for na onda do que os nossos pensamentos levarem, a gente vai até isso, porque nosso cérebro ele tende mais a negativizar a situação, nossa mente é mais para negativização. Então, se E a é gente. como o coronavírus, né? As pessoas estão lá assistindo, 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 então elas estão alimentando o cérebro delas. E eu não estou dizendo que o vírus não é real e que a gente não pode ficar sabendo do que está acontecendo. Mas já Sim. alimenta, alimenta, alimenta. E muitas pessoas começam a entrar em pânico, sendo que não faz isso assim, para ainda. Eu não tenho controle disso. Não tem remédio. O que é que eu posso, o Uhum. que é que vai adiantar? Eu tenho uma solidariedade pelas pessoas que morreram, mas assim, não cabe, esse controle não está nas minhas mãos, Uhum. né? Então é bem Isso. isso que você está falando, assim, dá ordem à sua mente, dá ordem ao seu pensamento e, como você diz aí, não entrar na noia da mente, como você chamou. É, isso mesmo. Até porque a gente tem que entender que tudo que nos acontece é a periferia. Cadê o centro dessa periferia? Tá aqui. Cadê o centro? Mas a gente está conectado nesse centro? Não. Por isso que a periferia, por isso que tudo que ocorre é mais importante, é mais fatalístico, é mais pesado na cabeça da gente, porque a gente não está assumindo esse centro. Ah, mas como é que eu faço para encontrar esse centro? Se sinta, você já se escutou, você já parou para você, tá Não, entendendo? não tem quietude, não. A pausa forçada da quarentena para as pessoas foi para muitas pessoas um desastre. Porque, olha, a ansiedade ela pode surgir, você vai compensar com compra, com comida, com qualquer coisa. É tanto que a dona de uma loja aqui da cidade disse a mim, Débora, foi o mês que eu mais vendi. Ou seja, as pessoas já não tinham para onde ir, porque estava todo mundo em isolamento social, não tinha festa, não tinha nada, foi logo no começo. Mas ela faturou mais, porque a ansiedade falou tão alto que as pessoas começaram a comprar para É, ativar o sistema de recompensa do nosso cérebro, que é ativado com comida ou com isso. qualquer coisa. Né? Justamente porque como as pessoas não estão tendo controle das coisas que estão ocorrendo por conta da pandemia, então a forma de ter controle é isso. É quando a gente compra, né? Quando a gente muda o cabelo, enfim. É uma forma de Agora, se as controle. Eu vou pessoas ter uma já discussão tivessem sobre isso. o hábito, se as pessoas já tivessem o hábito da quietude, talvez elas não tivessem sofrido tanto, porque a pausa É, forçada deu lugar à quietude, e a quietude deu lugar a contato com as emoções. E a uhum, gente, e é isso, que é exatamente essa pergunta que você acabou de fazer. Você já se escutou? Você se escuta? Você para? Ou você uhum. começa o dia, acorda, como você disse, vendo aqui um telão do meu dia, de como vai ser, e faz, e quando chega, dorme no outro dia de novo, você se escuta? Você dá atenção? Será que essa Uhum. ansiedade que está te matando, te sufocando, não são questões que você não sabe lidar e pressões que não são suas?
Isso. Porque muita gente também não assume só suas necessidades, né? Assume a dos outros também. Eu conheço muita gente que é assim, né? E começa a achar que, vamos dizer, aquilo que tal pessoa tem para fazer também é problema dela e que ela tem que segurar aquilo. Então, por mais que a gente não lide diretamente com a situação, o fato de a gente alimentar aquilo já traz repercussões sobre a nossa vida. Porque, como eu falei, a nossa mente ela não distingue entre o real e o imaginário. Teve até pesquisas científicas que mostrou que o fato da gente pensar numa pessoa, pensar numa comida e comer, aciona a mesma área do cérebro, da mesma Ouvir forma. uma Então, não tem música, disparidade. Oi? ouvir uma música, é tanto que quando você está assistindo um filme, você chora, você sabe que aquele filme é um filme, que aquele é um filme. Mas você chora porque a mente entende que você está vivenciando aquilo naquele momento. Então, se Isso. eu estou em sofrimento pela minha vida financeira, por exemplo, que está lá no futuro, o que é que a minha mente entende? Eita, é agora, não tem, não tem, então sofre. Uhum. Isso mesmo. E outra técnica seria a gente também ter o autocuidado. O autocuidado no sentido o quê? De parar um tempo para a gente. De tu falasse em música agora, e eu costumo fazer isso. Você coloca uma musiquinha baixinho e pega. Não, vou pegar o tempo que você tiver disponível. Não tem como dizer, não tem nenhum tempo, né? Porque a gente não é questão de tempo, é prioridade. Então, se, por exemplo, se a gente pega 10 minutos, 15 minutos e diz, não, esse tempo eu vou ficar só me curtindo, sabe? De repente faz uma massagem nas tuas mãos, nos teus pés, está tão cansado o dia inteiro, sabe? Toca uma musiquinha, respira, se escuta, não gostei de tal coisa. Deixa isso para depois, isso não é meu não, sabe? Tal dia eu vou resolver, deixa para lá. Agora separa mesmo, não é ficar, ai, não, tudo bem, deixa para lá, mas, ai meu Deus, mas não. Esquece. Separa 15 minutos, 10 minutos é para mim, sabe? Não tem nada a ver com isso. E nisso, eu falei também da questão da meditação, mas também tem exercícios físicos, né? Você pode fazer exercícios físicos porque ele vai liberar certas substâncias que vai ajudar você a se sentir melhor e faz você também liberar a mente daquela enxurrada de informação, de cobrança, de tudo, faz você estar mais centrado no aqui e agora, os exercícios físicos, né? Então tem o exercício esportivo mesmo, tem dança, tem a yoga, porque a yoga é um exercício que ele utiliza meditação através do corpo. Então, você está fazendo as posturas, mas você está respirando, você está entrando em conexão com o seu corpo. Minha mão está aqui, eu sei onde minha mão está, meu pé está. Então, eu tenho uma centralização, uma regulação, uma noção, né? Uma propriocepção, talvez assim, de onde está cada parte do corpo. Isso faz eu ter mais, assim, mais consciência, né? Do meu estado. E a última dica que eu daria seria tanto a questão da criatividade também, que é outra que eu esqueci, você utilizar recursos de lazer, recursos que você goste, sabe, de fazer, porque a gente está tão centrado em trabalho, em coisas, e às vezes a gente acha que o nosso lazer é ficar só olhando no Instagram, né? Mas às vezes o nosso lazer é criar algo que a gente gosta, né? Seja, não estou pedindo para ninguém ser artista, mas talvez pintar alguma coisa, cantar, sabe? Tá lá, cantar no chuveiro mesmo. Eu acho que as pessoas esqueceram de cantar no chuveiro e às vezes pensam Aí, no que ela vai sair ver. com as amigas, esses encontros que você É, sai com as cinco aham, amigas suas para comer pizza, meu Deus, isso salva uma semana. uhum. E tem a última dica, né, que muita gente segue e que talvez você mude a palavra, né, para quem não gostar, mas é meio que um palavrão, mas é algo que funciona, sabe? É a palavra foda-se. Ou seja, aquelas situações que você acha que não faz bem para você e é só uma questão mental, não é algo real, então faz esse mantra mental, porque ajuda também. Eu percebo que quando a gente coloca isso no corpo, tipo assim, eu não me importo com tal situação, deixa ela lá, e a gente coloca isso no corpo, veste de fato,
a gente percebe um alívio, principalmente nessa região assim, ombros, coxa, que ombros e costas, ela está totalmente relacionada à autoridade, relacionado à carga, né, a obrigações. Então, se a gente puder diminuir um pouco disso, vai ajudar bastante, e o diminuir isso vai ser algo que a gente vai fazer aqui, através daqui. É isso que eu queria dizer. Então, acho que tá no tempo de a gente liberar, né, para as perguntas, faltam 10 minutos na live. Eu acho que ficou claro sobre essa questão de cobrança social, né, de se escutar, de quietude, de práticas alternativas, a própria psicoterapia também, né, gente? A gente é psicóloga. Então, o autoconhecimento produz também essa cura, porque quando você começa a se conhecer, você começa então a estabelecer novos padrões, você pensa fora da caixa também, né? Você começa a entender que tem coisas que não necessariamente você precisa ficar com elas, como você disse, ou eu posso liberar. E tomar o controle total da sua mente. A psicoterapia vai produzir isso para você. Uma coisa que ficou aqui Uhum. para você também, uma questão é que você disse assim, quando a gente tiver muitas coisas para fazer, colocar no papel, ou vou fazer um de cada vez, tenho vários objetivos, vou fazer um de cada vez, vou colocar num papelzinho. Mas que você também fique super aliviada se você não conseguir cumprir aquela lista ao final do seu Uhum. dia, aquele cronograma. Tá tudo bem, se você não conseguir, você Tá tudo coloca lá bem. para outro dia, você fez o seu melhor, né? Você fez o seu melhor, você fez aquilo que deu, que estava dentro do seu limite e que pôde produzir o quanto no seu dia todo aquilo ali. E a listinha, quando você vai fazendo, quem me ensinou isso, na verdade, foi Bruna na prática, né? Eu sabia que existia essa teoria que ajudava, mas Bruna foi quem trouxe. Mas é que quando você vai colocando, dando ok, aquilo também vai saindo de você. E hoje, eu escutando uma aula com uma psicóloga e ela trouxe uma técnica, não lembro o nome, ele era autor da psicologia racional, eu entendi ela dizendo isso. E aí ele disse como as pessoas, às vezes, o hábito delas pegarem, por exemplo, vou aqui notar os meus pensamentos, minhas emoções, vou escrever tudo que está acontecendo comigo e depois eu vou olhar e vou começar a encaixar e trazer resultado para aquelas coisas. Ah, eu estava triste, quando eu estava pensando nisso, eu estava triste porque eu estava pensando nisso. Eu fiquei ansiosa porque eu estava pensando nisso. Ah, então peraí, isso aqui. Aí assim, o nosso cérebro entende que você já deu um ok, um resultado. E vai liberando você dessas obrigações. E é tanto que ela usou até um exemplo que ela disse assim: você vê que na Bíblia, Davi, ele escreveu muitos salmos, a maioria dos salmos foi dele. E ele era uma carta, às vezes era músicas, cânticos de Davi, né? Então ele estava ali escrevendo, se expressando, e no final ele sempre estava melhor, né? Ele sempre se saía Uhum. melhor. E tem um salmo, né, que o próprio salmista Davi, ele diz assim: por que está batida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Ou seja, ele se conversando, né? Uhum. Ele estava tendo esse momentinho de quietude, dizendo, e ele diz assim: espere em Deus, pois ainda eu vou louvar a Deus. Então ele dá uma ordem à alma dele e diz assim: por que você está batida, minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? Espere, eu ainda vou louvar a Deus e ser feliz, mas vamos dar um tempo aqui. Então ele se conversa, o salmista ele se conversa, isso é importante para a gente, né? Isso. Mas enfim, acho que ficou muito claro. A gente tá querendo deixar esse tempo para as perguntas. Quem tiver pergunta, a gente já pode enviar. Deixa eu ver aí. Oi, tentei ficar 15 dias sem tomar o antidepressivo, mas não consegui. Tive que comprar novamente. Quem é que mandou perguntar? Nilda, é Nilda. Eu entendo porque no começo, principalmente quando você está naquela crise bem forte, né? Realmente é necessário você tomar o remédio para que ele possa facilitar. Agora é interessante também você estar numa terapia, no acompanhamento, que vai te ajudar a você se restabelecer e aos poucos e deixando essa medicação. Porque se você deixar do dia para a noite, os sintomas podem voltar e você não está tão pronto, tão preparado. Então,
o mais indicado é você ter essa questão de tomar medicação e junto com o acompanhamento psicológico que vai dar a base para você se levantar e aos poucos ir tirando esse medicamento. Então, continue, mas procure um auxílio psicológico que vai lhe ajudar a um dia você ficar livre, né, do medicamento. E até porque você é um paciente, provavelmente você passou por um psiquiatra para ele receitar, então ele deve ter dado, sei lá, toma durante 6 meses. Então, é como a Amanda falou, durante esses 6 meses você não vai ficar só tomando, porque você vai estar só tamponando os seus sintomas. Quando você parar, vai acontecer isso aí que aconteceu com você. Você não vai conseguir, porque a medicação ela vai vir, ela vai produzir os neurotransmissores até um determinado momento. Depois é como você parou, aí é você. Aí sim é onde você pode utilizar dessas práticas que a Amanda durante esse processo. Psicoterapia, fazer o exercício, fazer um yoga, fazer a meditação, para que você comece a ter esse controle primeiro. E aí, com certeza, que você dizer, não, doutor, passou, eu fiz o tratamento, queria fazer o desmame da medicação, você não sofrer tanto. Isso. Alguém tem mais perguntas? Faltam 5 minutinhos. Olha, minha mãe Que disse que bom. amou. Eu vi assim, não deu para ver todos porque os comentários estavam desativados, né? Para a gente trazer muita informação e ajudar bastante vocês. Mas eu agradeço muito o carinho, assim, muita gente envolvida, né? Você viu que algumas pessoas, quando eu liguei os comentários, assim, muita gente participando ou demonstrando feedback bem, bem positivo, né? Que teve alguma dicasinha ou alguma palavrinha que a gente deu que pode ajudar e que pode ajudar ela futuramente, né? A lidar melhor com aquilo, né? E vai ficar gravado assim, né? Então, assim, eu queria agradecer demais a participação de todo mundo que esteve presente aqui desde o começo ou quem entrou depois, não importa. O importante é que vocês puderam aprender ou compartilhar aqui e contribuir, né, para nossa live. Inclusive, eu agradeço também a Débora, né, por a gente estar tendo esse encontro e ter saído dessa live tão maravilhosa, né, que há muito tempo a gente tinha programado, né, mas que veio sair agora. E Eu também agradeço a pessoal dizendo, faça mais, a gente pode pensar outros temas, vocês podem até sugerir para a gente fazer. isso. Eu também agradeço, assim, a Amanda ter convidado e a gente já vinha conversando sobre e também assim, essa troca de experiência que a gente sempre desde o do primeiro dia tem gente que diz, né, e o santo bateu, meu Deus, ele bateu e capotou, porque a gente a gente É. tem muita coisa. Nilda, a diferença entre ansiedade e preocupação é que você pode ter uma preocupação, vou casar, vai vir uma visita, e resolveu aquilo não te trouxe mais nenhum desconforto, resolveu. Mas se aquilo afeta a tua rotina, te impede de sair, de trabalhar, de fazer aquilo durante muito tempo, esse sintoma está espaçado com você durante muito tempo, então aí já é E um muito transtorno de forte, ansiedade. né? E muito mais forte, assim, e recorrente. Quanto mais recorrente, mais é um sintoma de ansiedade. Se é uma preocupação, ela vai e passa. Ela é uma coisa que acontece, mas nem toda hora, nem todo momento. A Amanda vai ter que encerrar porque ela vai gravar a live, ela já disse que ia gravar. Beijo pra vocês. A Agradeço o gente. carinho de todo mundo que apareceu aqui, vi umas carinhas conhecidas aqui, Sérgio, Aline, Dani, e outros que eu não consegui ver, mas que estavam presentes. A gente pode pensar em outro tema depois e fazer. Até a própria depressão, falar só sobre depressão também. Tá? Beijo, gente. Boa noite, Amanda. Um beijo também. Logo. Boa noite. E estamos aí, né? Com certeza a gente voltará. Nós voltaremos.